Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim, tá certo? Estamos trabalhando aqui mais uma aula aqui sobre indicadores sociais, disciplina Geografia, né? E seria bom, tá certo, se vocês pudessem acompanhar. Seria bom se vocês pudessem dar uma olhadazinha lá, tá certo? No material de vocês, capítulo 4, indicadores sociais. Eu acredito que, por ser uma aula gravada, vocês já possam estar justamente acompanhando, já possam estar buscando material, e assim vai. Pessoal, indicadores sociais, né? O que é que trata isso? O que é que trabalha esses indicadores? Vamos lá. O que é que indica? Quando nós chamamos o dedo de indicador, né? Quer dizer que ele está indicando alguma coisa. Isso é notório. Eu não sei, pessoal, se você está conseguindo ver a minha imagem um pouco maior, eu estou tentando fazer isso, tá certo? Para que não fique só parado na tela, mas se não tiver, foi erro técnico aqui ainda. Mas é aquilo que indica, tá certo? É aquilo que aponta. Sociais é aquilo que está dentro da sociedade. Então, nós temos indicadores sociais, é aquilo que vai apontar, que são divididos automaticamente em três partes, tá certo? Qual vai ser eles, professor? Né? Vai ser a renda, vai ser a escolaridade e vai ser a expectativa de vida. Isso significa dizer que eles têm que estar bem, todos eles têm que estar bem para poder ter um indicador alto. Professor, mas e o que leva em consideração? Gente, é fato. Isso aí foi a ONU quem criou, certo? Logo após a Segunda Guerra Mundial, para poder classificar os países com melhor desenvolvimento, os países em desenvolvimento, ou chamada economia emergente, ou ainda também em economia que é subdesenvolvidos, né? Então, estamos três classes aí. Temos países ricos, países emergentes e países pobres, ou chamado também de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, tá certo? Muito comum nisso. Antes mesmo que nós venhamos trabalhar o que é IDH, o slide não era bem esse, mas vocês vão lendo aí, que também ajuda, tá certo? Eu gostaria de fazer o seguinte, olha um mapazinho lindo aqui. Vejamos que é um mapa, claro, temático, já trabalharam isso ano passado. Ele tem esse determinado tema e mostra diversas cores. Pessoal, essas coresinhas mais escuras, quando nós vamos olhar a legenda, ele está acima de 0,8%, certo? 0,80. Por que, professor? Gente, o IDH ele é trabalhado dessa forma. Quanto mais próximo de 1, mais o IDH é bom. Quanto mais próximo de 0, o IDH é ruim. Por isso, ele vai de 0 a 1, tá certo? Então, pode ver que tem sempre a vírgulazinha aqui, 0,4, 0,5. Então, nesse sentido aí, nós temos aqui os países norte-americanos, né, que são chamados Estados Unidos e Canadá, que tem um alto desenvolvimento. Nós temos aqui os países europeus, tá certo? A maioria com um contraste um pouquinho bem mais forte. E temos aqui a Austrália e Nova Zelândia, né? Aqui nós temos o Japão, tá bom? Então, nesse sentido aí, nós temos o que nós chamamos de... Ah, tá. É como eu falei a vocês, só mais uma vez, eu vou tentando mexer a aula e eu não estava vendo a imagem e surge a dúvida se estava gravando ou não. E já correu o risco de eu gravar uma aula todinha e quando chega no final da aula não gravou nada, não gravou imagem, só gravou o áudio. Aí por isso de vez em quando eu fico mexendo. Afinal, isso é novo para nós, né? Então, nesse sentido aqui, ó, a Austrália aqui, tá certo? Não está passando o mouse. A Nova Zelândia, aqui Coreia do Sul e aqui o Japão, né? Aqui os países com melhor desenvolvimento aqui na América do Sul, que vai ser a Argentina, o Chile, o Uruguai aqui bem pertinho, tá bom? E o nosso Brasil, nosso gigante brasileiro, que ele tem um IDH médio, ele não é considerado um IDH alto, certo? Afinal, nós temos IDH baixo, muito baixo, baixo, médio, elevado e muito elevado, ou considerado alto, né? Alguns chamam alto ou muito alto, mas pode ser também elevado. Nesse sentido aí, tá certo? Então, os países em melhor desenvolvimento, com melhor IDH, são sempre os países
norte-americano, os países europeus e lá no Sudeste Asiático, Oceania. Esse aqui, na verdade, é a Oceania, né? No outro princípio, dei uma pesquisadazinha no Wikipedia, né? Para ver o que é. Olha aqui como eu falei a você, tá certo? O termo pode ser elevado, bom, muito bom, vai depender do termo. Desde quando tem o muito na frente, a gente pode saber que é bom, tá certo? E veja que tem aqui, ó, muito alto e muito baixo, o que eu justamente já expliquei, ó. Tá bom? Professor, legal. E esses outros aí, o que isso tem a ver? Aqui são algumas cidades brasileiras com melhores IDHs. Isso é bom que vocês olhem, porque quando tiver a capital, ela vai ser a capital de qualquer estado, ela vai estar com um negritozinho, tá certo? Então vejamos que capitais são poucas em relação ao número de cidades. Mas o que eu quero que você olhe são essas aqui, gente, ó. Onde é que estão as cidades com melhores IDHs do Brasil? Região Sul, Sudeste. Essa é a verdade, né? Vejamos aqui as primeiras, são paulistas aqui, tá certo? Ó, todas aí, vocês podem dar uma olhadazinha. Em especial, nordestina, até agora eu não achei nenhuma, nem mesmo capital. Nem mesmo capital, né? Vai ter uma aqui, ó, o Palmas, Tocantins. Achei um aqui, Pernambuco, certo? Fernando de Noronha. Mas é um número muito reduzido em relação às demais. São as 100 primeiras cidades, veja aqui qual é o IDH delas, né? Então, o IDH, são esses indicadores, ele leva em consideração justamente a renda, ele leva a escolaridade e ele leva em consideração também renda, escolaridade e expectativa de vida, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho. Saudade de vocês, viu? Enquanto está carregando aqui, vamos lá. Porque são indicadores, eu já expliquei, tá certo? E aí nós temos uma chachizinha aqui, que, claro, o telefone de vocês pode estar meio turvo, porque a imagem tem baixa resolução, mas faz o seguinte, mamãe, a senhora tem certeza que vou ver o médico aqui? Por qual motivo? Isso aqui é atendimento, uma crítica ao atendimento do SUS. Os indicadores sociais, eles têm que estar em sintonia. A economia tem que estar boa, o per capita. O que é per capita, professor? É o PIB dividido pelo número de pessoas. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É tudo que o país, o estado ou a cidade vai adquirir. E aí ele pega aqueles bilhões e divide para ter uma média. Essa divisão é chamada per capita, quer dizer, por pessoa. Então, em média, pode-se ganhar 20 mil dólares por ano, pode ser 2 dólares por ano, pode ser 100 mil dólares, a depender o país, tá certo? A depender o estado. Então, claro, isso é só uma média. E por que a chachizinha traz aqui? Porque nós sabemos, né, que a coisa não está boa. Existe justamente isso, tá certo? Enquanto uns morrem, outros ainda estão esbanjando luxúria, esbanjando realmente toda aquela riqueza, enquanto outros estão na espera aí. Então, ali é a saúde. Com a educação, a gente vai ver pelo grau de analfabetismo, tá certo? Quanto mais analfabeto nós venhamos ter, mais significa dizer preocupante. O Brasil tentou erradicar muito nos últimos anos, erradicar muito a analfabetização, mas ainda é um passo a longa escala, tá certo? É um passo longo, porque tem muitos jovens que abandonam as escolas para trabalharem, para ajudar os pais, para poder ganhar a vida. E quando chega no ensino médio, com seus 15, 16 anos, eles acabam muitas vezes também fazendo a própria família dele, as mulheres casam, os homens também. E então nós temos um número de jovens fora da escola enorme, enorme, né? E além disso também temos muitas pessoas ainda adultas também não alfabetizadas. Os indicadores políticos, o quanto nós gastamos aqui com a educação, tá certo? É a porcentagem. Aqui, o Brasil, ele é um dos países que menos investe na educação, tá certo? É um número muito pouco do PIB. Em si, o Brasil investe mais em construção, ele na área civil e também na parte política, na parte de saúde, na parte educacional.
o número ainda é pouco. E mesmo com esse pouco, ainda há desvios. Nós bem sabemos disso, e os pais de vocês, então, né? Vamos lá. Comparação do Brasil com os países ricos. Aí ele botou aqui justamente logo quem? O EUA, né? Os Estados Unidos. Pessoal, é uma surra que nós vamos levar, né? Porque esse é um gráfico pizza, tá certo? Enquanto nós temos aqui nos Estados Unidos 100% de alfabetização, no Brasil nós vamos ter uma taxa um pouquinho bem menor, vamos ter em torno de 70%, porque nós vamos juntar todos esses aqui, ó, para poder ter uma porcentagem. Vamos lá. Analfabetismo é esse aqui, ó. Então vai dar em torno que de 90 alfabetizados, porque já que esse vermelho é não alfabetizado, tá certo? Ó, esse vermelho aqui é os não alfabetizados. Então você tira 95, 94,8, né? O número do Brasil. Sendo que desses que são considerados alfabetizados, muitos sabem ler ou copiar o próprio nome. Vai ser uma pequena taxa que vai ter o nível superior completo. Olha aqui, ó, só 5,6%, tá certo? Então percebe que é um número muito pequeno. A maioria que chega aqui é que, ó, lê e escreve, mas não tem instrução. São chamados alfabetizados funcionais, né? Analfabetos funcionais, desculpa. Porque eles têm alguma utilidade, mas eles não sabem raciocinar. E isso é muito preocupante, porque, por exemplo, eu passo uma música para vocês e vocês, de repente, têm que interpretar aquela música. Você tem que copiar, gravar alguma coisa, fazer uma redação. Se vocês são capazes disso, beleza, mas se vocês não são capazes disso, são considerados analfabetos funcionais. Tá certo? A evolução que nós tivemos na questão da educação, tá certo? Veja aqui o Brasil e veja aqui a década. Vejamos que nós demos um aumentozinho, mas bem restrito, né? Mas aumentamos. Em 2010, nós já tivemos um outro patamarzinho um pouco. Em 2020 também já estamos melhorando, mas nunca chegamos aos pés dos Estados Unidos, nem tampouco da Coreia, que é esse roxinho aqui, e até o Chile, que fica na América do Sul, também está com desenvolvimento bem melhor do que o Brasil, né? E a gente pergunta por quê, né? E aí eu já falei várias vezes, isso é um motivo de alta corrupção, né? Má distribuição de renda. Habitação. Os indicadores, claro, se você tem uma boa infraestrutura, se você tem saneamento básico, que foi falado na aula passada, se você tem uma boa qualidade de vida, tá certo? Você também vai ter uma alta expectativa de vida. É isso que acontece no Brasil. Os idosos, eles não chegam a um alto patamar, porque eles também não têm uma base necessária para isso. Eles não têm uma educação boa para poder se cuidar melhor, eles não têm uma saúde adequada, e vai gerando uma bola de neve, um vai afetando o outro. Então, a questão habitacional também entra. Não como um pilar fundamental, mas que também circula, né? Os países da América do Sul, vocês darem uma paradazinha aqui, tá certo? E depois compara, veja que o Brasil, ele só está à frente do Paraguai, tá bom? Mas os outros ainda ultrapassam o Brasil na questão do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, tá certo? Aqui nós temos o Chile que está acima de 0,800, né? Isso é muito bom, pode-se dizer, o Chile evoluiu e tanto, tá certo? Mas o Brasil, ele está meio acanhadozinho aqui ainda no meio da pirâmide. A saúde, tá certo? Acesso à saúde pública é o SUS. Mortalidade infantil em geral, muito alto. Lembrando que mortalidade infantil é até a criança completar, né, os seus 12 meses completos, ou seja, um ano. Aí é chamado mortalidade infantil, tá certo? Indicadores da saúde, já foi explicado. Dados da saúde no Brasil. Gente, dá uma pausazinha aqui e leia isso aqui, tá bom? A questão do IDH, do IVH, né? HIV, quer dizer, desculpa, essas doenças sexualmente transmitíveis, ela deu uma reduzida, pouquinha, mas reduziu. Então, sinal que o Brasil evoluiu um pouco mais. Agora, vem cá. Quando nós pegamos aqui os gastos, veja que o Estado, aqui, município e federal, o Estado federal, o Estado estadual e o Estado municipal, as três esferas, na década de 80, quem tinha que gastar só com a saúde aqui era só o federal, em maior número, em maior escala. Só que isso foi diminuindo e hoje nós vemos que está meio que parcelado, tá certo?
por isso, por exemplo, o prefeito municipal ele é responsável, sim, pela saúde daqui da cidade. Quem tem que distribuir o dinheiro? Eles. Professor, isso funciona? Funciona por uma parte, mas sabemos que também gera maior corrupção por outra. Por qual motivo? Gente, eu não estou chamando aqui da BAN, não estou dizendo isso, porque longe de mim. Mas nós sabemos que existem muitas cidades, né, no qual o dinheiro ele é repassado para o sistema municipal e os prefeitos, eles às vezes não dão o atendimento correto, eles às vezes desviam as verbas, né? E aí pega o paciente, tá certo? E leva até a capital para poder ser atendido na capital, sendo que a capital já não vai suportar tudo isso, né? Então, o investimento na saúde, ultimamente, está sendo retalhado para que todos possam fazer uma melhor parte. Só que isso nem sempre acontece, tá certo? Sistemas ambientais também contam, são indicadores sociais, mas não são os 3 pilares principais. Lembrando que os 3 pilares principais são expectativa de vida, renda per capita e escolaridade. Esses são os 3 principais. Professor, e por que o senhor mostrou ambientais, habitação? Por que o senhor mostrou outras coisas, saúde? Porque isso tudo não está longe da nossa realidade, tá certo? Problemas ambientais gerados, resíduos e sólidos. Esse aqui, o slide, ele traz um pouco mais completo. E eu não o pulei, justamente porque o conhecimento nunca é demais, gente. Quanto mais nós sabermos, bem melhor será, tá certo? E aí tem algumas questõezinhas aí, olha. Eu só queria que vocês respondessem, né? Eu vou passar outros slides, mas vocês vão responder questão, aí quais são elas? E vai marcar sua letra. E depois vocês passam para mim, dá pausa e responde. Questão 1, questão 2, certo? 3 a 4. E aí, nós temos essas questõezinhas, tá bom? Respondam aí e vamos para outro slide. O livro, ele trabalha com muitas, justamente, pirâmides etárias, ele trabalha com potencial de Gini, coeficiente de Gini, ele trabalha com muitas coisinhas que nós temos que prestar muita atenção. Mas o que é estrutura etária? Gente, o nome etária significa justamente idade, tá certo? É a pirâmide que nós vamos trabalhar. O que é pirâmide? Distribuição por sexo, distribuição por idade. Que vai variar em um grupo aqui, como eu falei a vocês, olha, em 3 também pilares. Professor, sempre são 3? Dependendo do que seja, sim. O que nós estamos estudando agora sempre são 3. Nós estamos trabalhando 3 grupos etários, nós estamos trabalhando 3 pirâmides etárias, nós estamos trabalhando 3... Desculpa um pouquinho, mais uma vez, falha nossa. Ok. Quando eu não vejo minha imagem, eu quero saber se está gravando mesmo ou não. Mas já falei. Então, esses 3 aqui vai de jovens, adultos e idosos. Gente, o governo pegou essa pirâmide para poder tentar aumentar a aposentadoria, a idade da aposentadoria. E o que ele fez? Ele viu que isso aqui, essa idadezinha estava aumentando, a parte idosa, chamando a população mais madura. E aí, por isso, ele diz, vamos aumentar, porque essa primeira aqui está diminuindo. Então, lá na frente, nós vamos estudar o que é o PEI, a população economicamente ativa. Tá certo? Olha aqui, a pirâmidezinha entre mulheres e homens, tá certo? Nós vamos ver esse topo aqui, o meio dela e a base, são os 3 também. E aqui, chegamos a ela, legal! Pronto, base, meio, o corpo e o topo, tá certo? Essa pirâmide aqui. Aí, o que tem ela? É uma pirâmide jovem, população extremamente jovem. Por quê? Nós estamos abaixo do 15 aqui, ó, abaixo do 15, pode ver que ela é bem larga, tá certo? Mas quando chega no corpo dela, que está entre os 15 e até provavelmente os 40, 50, 60 anos, você percebe que há uma redução. E quando chega lá no topo, é que afina mesmo, acima de 65 anos, ó. Tá certo? Então, essa é uma pirâmide provavelmente de países subdesenvolvidos, tá certo? É uma pirâmide que vai ter seus problemas. Essa outra, nós percebemos que uma população já envelhecida, ela já é um pouquinho melhor. Professor, mas ela não parece uma pirâmide? Sim, eu sei. Vamos ter algumas ocas, né? Embora nessa não vamos ter. Daqui a pouco eu explico o que é isso, tá bom?
Mas vejamos que essa aqui já é de um país desenvolvido, ó, subdesenvolvido, como é que é, e país desenvolvido, ok? Vejamos que há um equilíbrio, há um número de jovens aqui nos últimos 10 anos, eles tentaram equilibrar, não ter muitos filhos. Os que já tiveram vão se manter, tá certo? E aqui nós temos uma alta taxa de idosos. Sempre, sempre, vocês vão perceber que na taxa de idosos as mulheres vivem mais do que os homens. No nascer não é nem tanto. No nascer, né, há um equilíbrio entre homens e mulheres. Porque muitas vezes, vocês já ouviram dados dizendo, existem mais mulheres do que homens, mais mulheres do que homens, mas depende de qual faixa etária. Porque, pessoal, vai existir mais mulheres do que homens? Sim, acima de 60 anos, acima de 50 anos, porque o homem, ele se cuida menos, o homem, ele vive menos, a verdade é essa. São vários os fatores, tá certo? Seja desde quando acidente, seja desde o álcool, seja também na questão de se prevenir contra doenças, o homem, ele tem menos... menos não, desculpa, ele tem um pouco mais de preconceito em ir ao médico, ele tem um pouco mais de restrição. Já a mulher não, a mulher se cuida mais e isso facilita um pouco a sua longevidade, tá certo? Então, é um pouco o país aqui desenvolvido, tá certo? Pouco desenvolvido não, é desenvolvido esse país aqui. E claro, vocês só faz a leiturazinha aqui, ó, topo lago, isso aí vocês já fizeram, né? Porque são classes ocas, o que eu expliquei no instante, é quando nós temos uma propriedade irregular. Olha elas aqui, ó, quando o de cima é maior do que o de baixo. Em alguma fase, tá certo, do país, ou da cidade, ou do estado, porque a pirâmide vai depender de qual setor você está trabalhando. Você pode querer pegar só a pirâmide aqui da BAM, você pode pegar só a pirâmide de Sergipe, ou do Brasil, tá certo? Então, você vai depender aqui. Aqui houve algum problema. Esse problema muitas vezes é desencadeado, muitas vezes pela redução do número de filhos. Pronto. O Brasil, o ano passado, né, retrasado para o ano passado, deu um número reduzido enorme no número de crianças nascidas, porque teve a chikungunya, você percebe, o zika vírus. Então as mulheres tentaram o mínimo possível engravidar. Era aquele maior medo, aquele maior medo. E muitos que engravidavam acabavam tendo problemas na gravidez, né? E isso vai, daqui a alguns anos, dar uma redução enorme, tá certo? Não se vê hoje, se vê daqui a uns 10 anos, mais ou menos, que houve uma queda. Essa queda poderia ser isso. Se houve um país, houve uma guerra, como os países europeus. Se houve uma guerra, gente, na guerra não é que vai morrer muitas pessoas, que também morrem, mas que os maridos, eles passaram 4, 5 anos, quase todos os maridos daquela comunidade, quase todos os maridos daquele país passaram em guerra. Então, vai reduzir o número de filhos? Vai, tá certo? Isso aí o gráfico populacional mundial mostra. Então, houve uma redução durante 4, 5 anos, por exemplo. A Primeira Guerra foi de 4 anos, a Segunda Guerra foram de 6 anos. Então, quase não se houve um número de natalidade naquela época, tá certo? Houve uma redução. Não é que não houve, é que houve bem menos. População jovem, as consequências socioeconômicas, que justamente são os jovens que trabalham para sustentar os idosos, tá certo? Os jovens e os adultos, né? É quem trabalha para sustentar ele aí. E a população envelhecida, né? Então, os três patamares, as crianças, os jovens e adultos, né? E os envelhecidos. Aqui um outro exercício, gente, tá certo? Vocês dá mais uma novamente, tenta responder. Vocês printam aí a tela, fica mais fácil, ou pausa, e tenta responder essas questões. E, gente, eu vou precisar do feedback de vocês. Virgínia, pelo amor de Deus, dá o ar da graça, né? João Pedro, o único que deu uma resposta das outras atividades foi Pedro Vinícius, né? O único. Então, os outros também, por favor, Emily, tá certo? João Vitor, todos vocês, Leonan, tá certo? Cardoso, Mariana Félix, todos vocês, dá um oi aí. Eu preciso, certo? E, gente, não é necessariamente também a gente trabalha com a desigualdade social, certo? Eu estou tentando o máximo possível abreviar, por isso estou falando um pouco rápido. A desigualdade social que persiste e insiste em nosso Brasil, insiste no nosso dia a dia, no nosso mundo, certo? E aí elas vão desencadear a diferença também de desigualdade social. E olha aí, eu só vou mostrar algumas imagens para vocês verem as causas e consequências, o que gera, o que não gera, quais são os países ricos e por que eles são ricos, tá bom? O consumismo exagerado também faz isso.
Desigualdade aí, mais uma vez, você vai perceber nesse daqui entre brancos e negros, aqui é a desigualdade racial. Eu não lembro se eu falei aula passada mais sobre isso, mas nós percebemos que existe aqui entre as pessoas pobres, o negro prevalece. Olha ele aqui, olha aqui a legenda, gente. O negro prevalece em maior número entre as pessoas pobres, tá certo? E aumentou mais a desigualdade social, tá certo? Professor, como assim? Aqui está mostrando que diminuiu para 2008 para cá. Eu quero falar assim, diminuiu a desigualdade social racial, desculpa, mas a desigualdade social aumentou. Deixa eu explicar mais uma vez. A racial, ela deu uma diminuída, mas a social aumentou. Vocês vão perceber isso no livro de vocês, tá certo? Na página, vocês leem e vão me perguntar sobre o potencial de Gini, o coeficiente de Gini, na página 47. Na página 47 do livro de vocês, aparece coeficiente de Gini, tá certo? Deem uma lidazinha lá e traz para cá. Aqui é justamente sobre matriculados no ensino fundamental. Aí você percebe que o branco já supera, ó, tá certo? O branco já supera, o branco está nas universidades mais. Desigualdade de gênero é um outro fator que também aperta o IDH, né? Os países mais pobres, nós temos uma desigualdade de gênero maior, tá bom? O que é desigualdade de gênero, professor? A diferença entre homens e mulheres, salarialmente, tá certo? Professor, eu não sei o que é isso. Gente, hoje vocês estão aí com o celular na mão. Se eu for estar explicando itemzinho por itemzinho, nós vamos prolongar a aula em mais. E olha que eu estou falando rápido, já estou vendo aqui as horas prolongando, tá certo? Mas assédio verbal, assédio sexual, pesquisa sobre cada um deles, tá bom? Homofobia, desigualdade regional também tem. Olha, esse aqui é bem interessante. Nos primeiros lugares, ou seja, com os melhores DH, nós temos aqui Rio Grande do Sul, região sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Ou seja, só um da região centro-oeste, os outros da região sul e sudeste. Segundo lugar, mais uma vez, no segundo lugar, nós só vamos ter aqui alguns da região norte, mas veja que não temos nenhum da região nordeste, gente, ó. Certo? Aqui, sudeste, Goiás, centro-oeste, Mato Grosso, centro-oeste, Rondônia Norte, Amazonas Norte, Roraima Norte e Amapá Norte. Agora vamos lá para o terceiro lugar, Acre, Pará e Sergipe, tá certo? Por último estão os estados do Nordeste, com exceção de Sergipe, ou seja, com uma desigualdade, um pouco mais de desigualdade, tá certo? Os três primeiros lugares com IDH. Sergipe se classifica aqui, ainda bem, né? Mas aí tem aqui, ó, desigualdade diminuiu. Eu sou do Nordeste e você do Sul, tá explicado. Mas ambas as partes estão passando problema. Ambas as partes, certo? Há uma desigualdade. Professor, qual é a diferença aqui? O chapéu maior. Qual é a diferença aqui? A barba. Qual é a diferença aqui? Né? Mas os dois estão pedindo alguma coisa. Os dois estão necessitando de alguma coisa, sendo que ele acaba abrangindo mais do que o outro, tá certo? Por isso que está explicado essa chargezinha. Tenta, vai. Se você tiver outra explicação aqui, vocês tentam compartilhar. Mostra lá, tá bom? E aqui os planos governamentais, tá certo? O Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. Esse Bolsa Família foi criado justamente para aprender a criança à escola, foi criado justamente para também tentar tirar a miserabilidade, foi aprovado pela ONU, embora é uma distribuição de renda ainda insatisfatória, mas que ajuda e muito, tá certo? Eu vou tentar passar algum link para vocês verem como é o sofrimento do Brasil, realmente na região do polígono da Seca, e você vê a importância do Bolsa Família, né? O Plano de Desenvolvimento do Milênio, esse aqui são os 8, tá certo? Faz uma pesquisa, gente, pelo amor de Deus, elabore um texto, tá certo? Entre 20 e 25 linhas, elabora um texto, tira uma foto e manda para mim, tá bom? Os pais estiverem ouvindo, incentive seus filhos a isso. Faz isso aí, tira a foto, né, do texto depois produzido. E o texto é para falar sobre o quê? Sobre os 8 planos, 8 objetivos do desenvolvimento do milênio. Aqui tem, você não vai copiar ele. Você vai dizer se isso foi alcançado, você vai dizer se não foi, você vai dizer o que se esperava, né, desses 8 planos aqui, tá bom? Dá uma pausadazinha, aumente que vocês vão conseguir ler. Se não conseguir ler, vai na internet e pesquisa, mas eu não quero uma cópia, eu quero um texto produzido por vocês, tá bom?
E aqui algumas curiosidades que ajudam até no desenvolvimento. Entre os países com potencial de Gini, olha aqui, ó, o coeficiente de Gini, gente, mostra justamente os países que têm o maior número de desigualdade. Quanto mais próximo de 1, significa dizer que é mais desigual, tá certo? O Brasil mesmo é 1. O Brasil significa dizer que menos da metade da população concentra toda a economia de mais da metade da população, né? Então, você percebe que isso é um coeficiente de Gini, foi criado justamente por Valdir Gini, eu não lembro bem agora o nomezinho do rapaz, mas aqui é um sobrenome, esse Gini, tá certo? Que ele estudou justamente isso. E aí nós temos aqui, ó, com menor desigualdade social, Suécia na Europa, Noruega na Europa e Japão na Ásia, e os países com maior desigualdade social, África, África e África, né? Então aqui são os políticos, aqui são os empresários que vão ter o domínio de toda a economia. Isso aqui ajuda também. Então faz o seguinte, no livro, na página 73, tem o coeficiente de Gini. Eu não vou dar uma especificação maior para que vocês justamente me dêem um retorno. Se não entendeu, pergunte ou vá pesquisar, para que não fiquem acomodados só esperando, só ouvindo, tá bom? Aqui foi o grupozinho não muito importante, né? Foi quem criou esse slide e já me ajudou bastante mesmo, que a gente já vai. Pessoal, no mais, a gente tem que trabalhar isso, numa outra vez a gente tenta ver, eu não vou prolongar para que a aula não fique chata, tá certo? Então, cheiro para vocês e eu espero o retorno de vocês o mais rápido possível, tá bom? Cheiro! Deixa eu ver se eu fiz certinho, porque eu não sei se está gravando ainda.